Olá! No vídeo de hoje, vamos te explicar um pouco sobre um produto que é um queridinho de muitas pessoas, os adoçantes. E no decorrer do vídeo, vamos entender quais tipos existem, quais possuem calorias e quais podem ser utilizados em receitas que vão ao fogo, no forno ou fogão. Antes de começarmos, vamos entender o que é um adoçante? Então, os adoçantes, também chamados de edulcorantes, são substâncias que apresentam, em geral, um poder de adoçar muito superior ao da sacarose. E, por isso, eles são utilizados em quantidades muito menores quando comparados com o açúcar. Os adoçantes podem ser agrupados ou classificados de diversas maneiras. Adoçantes naturais e artificiais, calóricos e não calóricos. Além disso, você sabia que nem todos podem ir ao forno ou ao fogão? Então, primeiro vamos entender a diferença entre os adoçantes naturais e artificiais. Os adoçantes naturais são os edulcorantes obtidos a partir de plantas ou de alimentos de origem animal. Eles não passam por reações químicas. E, embora eles possam conter calorias, eles têm um poder adoçante muito superior ao da sacarose, que é o açúcar normal, o que leva a um consumo em menor quantidade desses adoçantes. Vamos ver alguns exemplos, então, dos adoçantes naturais. Primeiro, a frutose. Ela é encontrada nas frutas e no mel e possui um sabor mais doce do que o açúcar. Ela contém calorias e também eleva os níveis de açúcar no sangue. Por isso, os diabéticos devem consumi-la com moderação. O esteviosídeo, que é extraído da Stevia reubaudiana, uma planta nativa da América do Sul. Ele tem um sabor próximo ao do açúcar e é encontrado em fórmulas de adoçantes, achocolatados e também de gelatinas. Ele não possui calorias e também não altera o nível de açúcar no sangue, sendo permitido para diabéticos. O xilitol é um adoçante natural encontrado na madeira e vegetais como o milho. Ele possui calorias e produz na boca uma sensação de frescor. Ele é utilizado em adoçantes, produtos farmacêuticos e também de saúde bucal. Agora que vimos sobre os adoçantes naturais, vamos entender também um pouco sobre os artificiais. Então, os adoçantes artificiais ou sintéticos são obtidos a partir de produtos naturais ou não, através de reações químicas. Alguns exemplos de adoçantes artificiais são o aspartame, que tem um grande poder adoçante, 200 vezes superior ao do açúcar, e tem um sabor semelhante também ao do açúcar, e é encontrado em produtos adoçantes, refrigerantes e doces. É um adoçante mais associado a efeitos colaterais, como alergias, dores de cabeça e também diabetes. Outro exemplo é a sucralose. Ela é extraída da cana-de-açúcar e modificado para não ser absorvido pelo organismo. Ela tem um sabor muito similar ao do açúcar e não contém calorias, não causa cáries e não eleva a glicemia, podendo ser consumido por diabéticos, gestantes e hipertensos. Ele é vendido como um produto adoçante e está presente em alimentos de baixa caloria, como chocolates, adoçantes e refrigerantes. Alguns estudos apontam que, se consumida de maneira crônica, é nociva para a saúde, podendo interferir na microbiota intestinal e também no metabolismo da glicose. O ciclamato foi descoberto lá em 1939 e tem um poder de adoçar 40 vezes maior do que o do açúcar. Ele não é metabolizado pelo organismo. Devido ao fato dele conter sódio, ele deve ser evitado por hipertensos. A sacarina, primeiro adoçante sintético a ser descoberto em 1878, tem um poder de adoçar 300 vezes maior do que o açúcar. Não é metabolizado pelo organismo, sendo eliminada sem nenhuma alteração. O acesulfame K tem um poder adoçante 200 vezes maior do que o da sacarose, que é o açúcar, e é muito utilizado em bebidas, chocolates, gomas de mascar. Ele não possui sabor residual e tem uma doçura de fácil percepção. Então, além das divisões entre naturais e artificiais, como nós vimos, os adoçantes também podem ser classificados como calóricos e não calóricos. Os adoçantes calóricos, também chamados de adoçantes de corpo, fornecem energia, textura aos alimentos e geralmente eles contêm o mesmo valor calórico do açúcar, sendo utilizados em quantidades menores. Alguns exemplos dos adoçantes calóricos são a frutose, o xilitol, o manitol e o sorbitol. Os não calóricos, também chamados de adoçantes intensos, fornecem somente doçura acentuada. Eles não vão desempenhar nenhuma outra função sobre o produto final.
Eles são utilizados em quantidades muito pequenas e não possuem calorias. São exemplos de adoçantes não calóricos a sucralose, o aspartame, a sacarina, o acesulfame de potássio e a estévia. E agora que nós entendemos a diferença entre adoçantes naturais e artificiais e quais possuem ou não calorias, vamos ver quais podem ser levados ao forno para realizarmos preparações? Os adoçantes que podem ir no forno são a estévia, a sucralose, a sacarina e o ciclamato. Eles podem ir ao fogo porque apresentam estabilidade boa em elevadas temperaturas, não perdendo seu poder de adoçar, mesmo após sendo aquecidos. Os adoçantes naturais podem oferecer opções mais saudáveis e com baixas calorias para adoçar os alimentos e bebidas. Só que, no entanto, lembre-se que moderação e o equilíbrio são fundamentais. Se certifique de sempre seguir as diretrizes de consumo recomendadas e leia os rótulos dos produtos para você entender o que está consumindo. Esperamos que esse vídeo tenha fornecido informações úteis e também esclarecedoras sobre o mundo dos adoçantes. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal para poder receber vídeos informativos sobre saúde e nutrição. Obrigado por assistir e por fazer escolhas conscientes em busca de uma vida mais saudável. Até a próxima!